Hoje vai ser uma noite muito especial pra gente, tá? Nós vamos falar com um jornalista natural daqui de Teoflotone, que hoje é editor, produtor da TV Globo. Ele vai falar pra gente a respeito da quarentena numa grande metrópole, o que está ocorrendo na nossa capital, em Belo Horizonte. E vai ser um papo, com toda certeza, muito bacana, muito agradável. Hoje é 22 de abril de 2020. 22 de abril de 2020, 520 anos do nascimento do nosso país. 150 anos do nascimento de Lênin. E ontem também, Minas Gerais soprou velhinhas. 301 anos. Hoje também é o dia em que nós marcamos a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Teoflotone. Já já nós vamos fazer toda uma repercussão em relação ao dia de hoje, em relação ao que ocorreu nesse nosso primeiro caso. Eu gostaria de pedir a vocês que nos auxiliem conferindo se o áudio e se o vídeo estão bons, se está tudo bacana aí para vocês. E quero que vocês curtam a página, que vocês compartilhem essa live, para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de verem a live. Um momento que eu vou verificar uma situação aqui. Só um momento. Olha, minha imagem está restrita novamente. Só um momentinho que eu vou tentar abrir para todos. Agora parece que todo o público vai poder ver a nossa live. Ainda bem. Eu cheguei a ficar preocupado. Gente, como eu havia pedido, vamos curtir, vamos compartilhar a nossa live de hoje, que ela vai ser bastante interessante. Beleza? Eu queria, antes de chamar os nossos convidados, mandar um abraço para as primeiras pessoas que estão falando com a gente aqui. O Wellington Gonçalves Valente, o Giovanni, o Petrônio Mendes está dizendo que o áudio e o vídeo estão ok, muito obrigado. Denise Escapelato, muito obrigado, Denise. A Aline está dizendo que está tudo bem. Delmo Simini, olha a doutora Cristiane, que foi nossa entrevistada na primeira live, muito obrigado pela presença, também está dizendo que foi tudo bem. Ótimo! Então, antes de nós chamarmos o convidado da noite, eu queria fazer um registro que no nosso último dia 16, nós realizamos a primeira live com a doutora Cristiane Simini, que brilhantemente nos informou a respeito do essencial e do necessário sobre a pandemia do coronavírus. Olha, nós tivemos uma audiência fantástica naquela noite. Nós alcançamos várias regiões de Minas Gerais, tivemos a participação de pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Curitiba e várias outras regiões nos prestigiaram com sua audiência. Nós estamos fazendo essa live sem um perfil comercial, nós não temos o apelo de grandes marcas. O que nós estamos fazendo aqui é contando com os nossos contatos pessoais, né? E mesmo assim está dando muito certo. Nós tivemos registro de muitas pessoas que não conseguiram assistir a live ao vivo, né? Elas não conseguiram ver a transmissão ao vivo, porque por um equívoco meu, absolutamente meu, eu deixei o vídeo restrito, parcialmente restrito, né? Agora, isso foi compensado porque nós tivemos mais de 30 compartilhamentos da live e cada um desses compartilhamentos renderam centenas de outras visualizações. Eu também tenho recebido inúmeras mensagens e eu recebi muita mensagem hoje de manhã para a gente, inclusive, repetir a live com a doutora Cristiane Simini, que agora nós tivemos nosso primeiro caso do Covid-19 em Teoflotone e tem muita coisa acontecendo, tem muita dúvida surgindo, tem muita questão que está sendo requentada, né?
Então, se a doutora Cristiane está com a gente, e eu tenho certeza que a gente pode ter essa oportunidade de uma nova live, tá bom? Mais uma vez, eu quero pedir para vocês um feedback a respeito do áudio e do vídeo, e quero chamar nosso convidado. Vamos falar com o Rafael Farias, jornalista e hoje editor, produtor da TV Globo. Vamos chamar o Rafael. Rafael, você consegue me ouvir? Olá, Gustavo. Boa noite. Tudo bem? Perfeito. Que satisfação. Tudo ok com áudio, com vídeo? Ah, tá, beleza. Eu creio que sim. O pessoal vai nos dando também as informações durante a nossa live, tá ok? Só um momentinho que eu vou retirar aqui. Vou retirar aqui um delay. Ótimo. Rafael Farias da Cruz, é natural daqui de Teoflotone, é jornalista e foi produtor de conteúdo na InterTV, no seu escritório regional aqui de Teoflotone. E em 2012 ele foi convidado a integrar os quadros da TV Globo. Atualmente ele é editor de texto na área de esportes. É isso mesmo, Rafael? Na área de esportes da TV Globo? Isso mesmo, doutor Gustavo, meu amigo. Nós só temos a te agradecer. Satisfação imensa, muito obrigado pelo convite, agradeço a você, ao seu escritório, Saboia de Castro e Simile. Agradeço também ao AB Teoflotone, né, na pessoa da presidente Beatriz Neves. Muito obrigado aí a todos pelo convite. Satisfação imensa participar desse momento, desse bate-papo aí com pessoas da minha terra, da minha cidade. E é isso. Como você disse aí, sou de Teoflotone, natural de Teoflotone. Formei aí em Teoflotone, no IESFAT, Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis, que funcionava ali no antigo orfanato, né? Formei em 2008. Trabalhei 3 anos na InterTV até 2012, quando eu vim para Belo Horizonte, a convite da TV Globo, para trabalhar aqui. Ô Rafa, nós temos algumas coisas em comum. Todos os anos, nos dias 20 de março, a gente se fala, porque nós fazemos aniversário no mesmo dia, não é verdade? No mesmo dia. É uma satisfação imensa. É uma satisfação muito grande. E quando a gente iniciou esse circuito de lives, nós pensamos em alguns nomes que a gente poderia conversar, com um primeiro foco sobre coronavírus e tudo mais. Seu nome foi um dos primeiros cogitados, né? Você tá vivendo uma realidade comum à nossa daqui de Teoflotone, mas com uma ou outra característica diferente. Você está numa grande metrópole, Belo Horizonte, beirando aí a região metropolitana, 4 milhões de habitantes, tá no ninho, na verdade, tá no olho do furacão com relação a essa pandemia no Brasil, não é verdade? Agora, eu quero começar nosso bate-papo com uma coisa que eu julgo de extrema importância. Você vai ter que tirar essa dúvida minha. Nós já conversamos sobre isso, você não quis falar, mas agora para nossa audiência você vai falar. Eu tenho certeza que... Agora é um questionamento público, né? Agora é um questionamento público, você não tem como escapar. Eu quero saber se na redação da TV Globo, se na área de esporte, que é o pessoal que entende de esporte, tem muito mais atleticano que cruzeirense, não tem? Cara, assim, como todo estado que tem 2 grandes clubes, 2 gigantes, Minas Gerais... Não corre da pergunta. Isso é fácil de responder. Não vou correr, não. Fácil. E tem a terceira força, que é o América, mas os 2 gigantes do estado, óbvio, são o Atlético e Cruzeiro, assim como tem a particularidade do Rio Grande do Sul, tem Grêmio e Inter, Paraná tem Curitiba e Atlético Paranaense, a Bahia tem Vitória e Bahia, diferentemente de São Paulo e Rio, que são 4 grandes clubes, então pulveriza mais a torcida. Aqui, por ter 2, Atlético e Cruzeiro, a redação é um pouco dividida, é meio a meio. É meio a meio, certinho, eu sei. É meio a meio, é 50%, digamos assim, a balança tem um equilíbrio ali, entendeu? Ô Rafa, nesses poucos minutos aqui, nós dobramos nossa audiência.
E eu quero agradecer aqui a Poliana Freitas, o Weber Bredoff, a Cristina Mota, Beto de Castro tá com a gente, Simone Carramalho, o doutor Dalvan, meu amigo, advogado, tá aqui com a gente. Olha, doutor o Pio de Castro. Isso. O Pio, um abraço. O Sérgio Dias está conosco. Doutora Emanuela Martins, um abraço, está conosco. Tassiana Tanzarella está conosco. Nayara Alves. O Beto e a Eliângela estão com a gente. O Ananias Pinheiro. A Nívia Paula, um beijo, obrigado. O Wellington Nayara Alves deve ser a minha prima. Ah, é? Ah, que bacana. Olha, Ciderlane Dias está conosco. Renato de Aquino, a Ildete, o Gilson Pereira, Luiz Fernando Pena está conosco, Dalva Andrade, Júnior Reis. Olha, não dá para ficar falando mais aqui não, viu? Que é muita gente. Legal, um abraço obrigado a todos. Obrigado a todos aí que está acompanhando a nossa live, assim, coisa simples. Né? Mas a gente espera ter um bate-papo legal, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, contando algumas coisas aqui de Belo Horizonte, Teófilo Otoni, enfim. Muito obrigado a todos aí. Um último abraço aqui pro Cade, viu? Cade Onofre, meu colega de muitos anos, nós estudamos juntos desde do primário. Um abração, Cade, muito obrigado, viu? Isso agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui de bastidor, porque eu sou um apaixonado por televisão. Eu gosto de televisão, eu gosto de cinema, e eu quero perguntar, como é que tá sendo, Rafael, produzir conteúdo de esportes num momento como esse, todos os campeonatos suspensos, o que está acontecendo, como é que está na redação, o que vocês têm feito para continuar produzindo conteúdo de esportes? Sim, está sendo um momento difícil, mas para o esporte, redação de esporte, é um momento que não é atípico. Por quê? Porque, por exemplo, quando os campeonatos estão de férias, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso foco de cobertura, entre ali 8 de dezembro até 8, 9, 10 de janeiro, que a gente chama ali daquele período de vacas magras, a gente tem que se virar, contar histórias, buscar alguma coisa, porque não tem campeonato, né? Os jogadores estão em férias, todos viajando, a gente quase não tem contato assim, com nenhum jogador, nenhum clube para marcar, para fazer alguma coisa, então a gente tem que quebrar a cabeça para levar um conteúdo até o telespectador. Claro. Diariamente, através do nosso programa, TV aberta, que é o Globo Esporte, né? E também dos canais fechados do grupo, Sport TV, Sport TV 2, enfim, etc. E também as plataformas digitais, Globoesporte.com. Principalmente o Globoesporte.com, que ele é atualizado a cada instante, a cada momento. Então, assim, é um desafio imenso. Óbvio, não estou comparando a parada técnica, parada de férias de fim de ano com essa parada forçada agora por causa do coronavírus, que é uma coisa extremamente séria, que está causando prejuízo e mortes, principalmente mortes aí no mundo inteiro. Óbvio, não nenhuma comparação. Mas a gente tenta, cara, tá batendo papo com os jogadores todos os dias, ligando, conversando com eles, para fazer matérias para o site, vídeos, lives, está rolando também muitas lives. As entrevistas hoje, assim, como é difícil e até não é recomendado você ter aquela questão, aquela proximidade por causa do distanciamento social, as entrevistas estão sendo através de videoconferência, um novo formato que a gente tem que resgatar não, que a gente está aprendendo a, vou dizer assim, a modernizar Entendi. E a utilizar da melhor forma. Ó, falando de esporte aqui, eu tô com a camisa vermelha do Liverpool, que é moralmente campeão da Premier League. Não é possível ter parado o campeonato com o Liverpool a duas vitórias de ser campeão, né? Mas ele tem uma larga vantagem ali, então assim, eu acho que é tranquilo. E o mais importante nesse momento, assim, óbvio, assim, todo mundo que gosta de esporte, é apaixonado pelo esporte, pelo futebol, a gente está sentindo falta e tudo, mas assim, o momento mesmo é de pensar em tudo que está acontecendo, né, e tentar resolver primeiro esse problema, mas o Liverpool tá bem na parada, eu acho que... Eu iria fazer um comentário, ele é muito pertinente agora.
A gente vê nessa questão toda da quarentena, né, o comércio semi-parado, né, a economia realmente ali entrando em stand-by, mas eu não tinha visto, pelo menos até uma semana atrás, o mesmo desespero, as mesmas manifestações pelos clubes de futebol, né? Eu acho muito diferente o comportamento de cada um deles, apesar de que nós sabemos do enorme prejuízo que vão ser para esses clubes, né? Eu vi uma entrevista com o Bolzan, que é presidente do Grêmio, e ele falou que essa parada vai causar um prejuízo para o Grêmio de 143 milhões, né? Mas com esse prejuízo já previsto, a gente não está vendo ninguém na televisão, ninguém forçando a barra, né? É interessante esse ponto no esporte, não é? Porque assim, as pessoas, igual eu te falei, todos estão sentindo falta. Naquela ansiedade, naquela expectativa, quando vai voltar, como vai voltar, será que os campeonatos vão ter continuidade, vão acabar os campeonatos? Tem 2 aqui que já foram encerrados, eu vou falar deles daqui a pouco, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa, poxa, o futebol principalmente, que é o principal esporte, é o esporte de maior audiência, maior atração popular do Brasil, ele serve também como um fato de conscientizador social. Então, a partir do momento que o esporte, se os clubes forçarem ou retornarem as atividades, retornarem os campeonatos aos jogos, isso aí começa também, talvez, não vou afirmar, óbvio, não sei, mas pode ser que comece ali a incentivar também as pessoas a quererem dar continuidade às outras atividades, né? Então, assim, é um caso muito curioso, porque prejuízo todos nós vamos ter, todos os setores da sociedade estão sendo afetados pela pandemia, pela paralisação, pelo distanciamento social. O mundo inteiro, né, vai ter um prejuízo. Dos grandes países, as grandes economias vão ter uma queda, vão ter um crescimento negativo do PIB. Então não é uma característica do Brasil, não vai ser uma característica da América do Sul, não vai ser uma característica dos países do hemisfério sul nem do hemisfério norte. É uma crise, mundo. É uma coisa mundial. Mundo. É global, que vai afetar todos, vai estar causando transtorno para todos e vai gerar um prejuízo econômico para todos. Agora, só voltando aqui naquela primeira pergunta, você falou da questão da produção de conteúdo, assim, voltando na especificidade do trabalho da redação. As redações estão praticamente paradas de esporte. Por quê? Como diminuiu muito o volume e a gente não tem, os principais programas estão fora do ar. Na TV aberta, o principal programa, que é o Globo Esporte, está fora do ar, cedeu o espaço ao jornalismo, porque o jornalismo, a informação precisa, informação de qualidade, ela é muito mais importante nesse momento. A empresa avaliou dessa forma. Então, assim, o telejornal, o programa está suspenso por tempo indeterminado até, né, as coisas começarem a voltar assim, ao normal no país. E a gente espera que seja em breve e seja logo. Então, várias pessoas estão trabalhando em home office, principalmente a galera do site, Globoesporte.com, todo mundo 100% trabalhando em casa. Outras pessoas foram cedidas para reforçar a equipe de jornalismo. Eu, por exemplo, estou no jornalismo. Tem um mês que eu estou, não vou falar passado, mas eu não estou na redação de esporte. Eu estou trabalhando na redação de jornalismo, ajudando na cobertura de jornalismo. Outros editores, produtores de conteúdo, repórteres cinematográficos, coordenadores, enfim, várias pessoas do esporte, não só aqui em Belo Horizonte, mas nas outras unidades da Globo, G5, que a gente fala que são as unidades Globo, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife, que são as 5 Globos. Várias pessoas, sei lá, somando aí as 5 praças, mais de 100 profissionais, eu acho que foram cedidos ao jornalismo para reforçar a cobertura de jornalismo nesse período. Entendo. Agora, voltando rapidamente, você tem notícia de alguma competição que está totalmente nadando contra a maré e ela continua acontecendo? Tirando aquelas do eSports, aqueles negócios de computador?
Não, sim, tem um país onde tem um presidente até maluco que recomendou vodka e sauna para as pessoas. Belarus. Belarus. A Bielorrússia, nossa querida Bielorrússia. Exatamente. Lá em Belarus, o presidente, assim, lá não parou nada, o cara está no poder lá na presidência do país desde 1993, 1994, eu não me engano. Assim, tem restrição, o governo ele domina os meios de comunicação, né? Enfim, toda comunicação vai de acordo com o interesse governamental. E lá não parou. O campeonato local, de futebol local continua, não parou nada. Bielorrussão continua. Continua, colocando em risco a saúde da população. Várias pessoas, inclusive, lá no país, tem um grupo de ativistas que eles estão produzindo de forma, olha só que absurdo, de forma clandestina, equipamentos de proteção individual para doar para os hospitais. Porque tem casos de coronavírus no país, mas eles não são registrados pelo governo, não são divulgados pelo governo, entendeu? Então, assim, o presidente, ele acha que não existe e recomendou às pessoas vodka e sauna para combater o coronavírus. Você falou que ele está no poder desde quando? Se eu não me engano, 93 ou 94. Não tenho certeza, algo parecido assim. Que coisa. Agora, sobre os campeonatos, voltando aos campeonatos que eu falei que foram encerrados, a Superliga de Vôlei, a edição masculina e a feminina foram a edição feminina, que o Minas é o atual campeão, fez a final do ano passado com Praia, uma final mineira, um clássico disputadíssimo. Praia Clube de Uberlândia, né? Praia Clube de Uberlândia. A final foi lá em Uberlândia, no Sabiazinho, o Minas campeão, conquistou o título. E esse ano o Praia terminou a primeira fase na liderança, um grande favorito à conquista do título novamente. E o campeonato foi encerrado numa reunião com a Confederação Brasileira de Vôlei. E os clubes, eles optaram por encerrar o campeonato, a atual temporada, sem campeão. 2019-2020, sem campeão declarado. Eles fizeram isso no início de março. Ontem foi o feriado, antes de ontem, segunda-feira. Uma reunião também da Confederação Brasileira de Vôlei e os clubes da Superliga Masculina, por 8 votos, são 12 clubes, foram 8 votos a favor do encerramento e 5 contrários. Porque você vai falar, são 12 clubes e por que 13 votos? Porque são os 12 clubes e mais a Federação dos Atletas. 7 clubes e a Federação dos Atletas votaram a favor do encerramento da competição. 5 clubes votaram contra o encerramento, entre eles os 3 mineiros, América, Cruzeiro e Minas. Eles queriam a continuidade da competição quando voltasse, sabe-se lá quando, os estádios... Eles queriam preservar o que já tinha sido jogado, né? Exatamente, porque, se eu não me engano, faltavam 2 rodadas para o fim, 2 rodadas ou 1 rodada para o fim da primeira fase, da fase de classificação, e depois começaria ali o playoff, os playoffs. Então, mas por 8 votos a 5, uma votação apertada, ficou decidido também que a Superliga foi encerrada sem campeão declarado, que eu acho que é prudente no momento, né? Assim, não dá para arriscar voltar com a competição, com a aglomeração de pessoas, mesmo que o estádio, a arena, a quadra, enfim, esteja com os portões fechados, mas tem o contato dos jogadores, das comissões técnicas, dos staffs, enfim, das pessoas que vão trabalhar ali. É muito arriscado. Rafael, tem torcedor que vai para a porta do estádio e ele vai fazer a festa dele lá. Na última rodada do Campeonato Mineiro, ali dia 14 de março, 14 de março, que foi Vila Nova e Atlético. O único jogo do São Paulo. Lá em Nova Lima. O único jogo do São Paulo, estreia dele ali como técnico do Atlético, lá em Nova Lima, no Castor Cifuentes, estádio fechado, né? Sem a presença da torcida. Mas fora do estádio tinha uma aglomeração gigantesca. Gigantesca, assim... É complicado, então também tem que ter a consciência da parte do torcedor. As pessoas têm que ter a consciência de que a gente está lutando contra um inimigo invisível, que a gente não sabe a força dele, assim, a gente não sabe a força, o que ele
pode realmente causar, como que a gente vai fazer para combater esse inimigo, porque a gente não tem uma vacina, a gente não tem um remédio ainda, assim, produzido, né? Nada, a ciência ainda não conseguiu achar uma arma eficaz contra o coronavírus. Rafael, antes da gente até passar para o nosso próximo tema, eu quero pedir para o pessoal para me avisar se o vídeo no Facebook está público, com aquele globinho do lado lá, ao invés de só restrito para os meus amigos. Eu fiz a mudança logo no início da live, se vocês puderem me avisar se está assim, eu agradeço. E vamos continuar aqui vendo quem é que está nos assistindo, mandar um abraço para o Dr. Reinaldo Neves, a sua audiência qualificadíssima aí, viu, Rafael? O Dr. Reinaldo nosso conselheiro estadual da OAB, a Fátima Ramos, o Kennedy Silva, Carmelita Luiza, Gildásio Xavier, a Nilza Gomes, e aí de Belo Horizonte, o Vinícius Ribeiro, obrigado, Vinícius, de Pavão, Nilton Mário Miranda, obrigado. Niltinho, um abraço pro Niltinho, grande parceiro, amigo. Bacana. Isso. O Wellington tá dando parabéns pela live. Helenice Alves, Beatriz Dias Bahia, Cauã Silva, Leonardo Peixoto, Luiz Fernandes, Najib Awar e Célia Dias estão nos assistindo. A audiência tá muito boa, que bacana. Agora, eu queria passar por uma questão que é uma curiosidade que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber como é que uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, 3 milhões de pessoas, 4, 5 milhões de pessoas na região metropolitana, como é que estão as coisas por aí? O que está acontecendo aí em termos de quarentena? Primeiro, assim, começa dizendo como é que você está se comportando, como é que você vai para o trabalho, né? O que você vê nas ruas, a movimentação, o que as pessoas estão pensando disso? Sim, Gustavo, igual eu te falei, a gente está lutando aí contra um inimigo invisível. Uhum. Né? Você não sabe onde ele pode estar, a que momento ele pode chegar, te infectar, enfim, essas coisas. Aqui em Belo Horizonte, cara, óbvio, eu acho que não só aqui, mas em qualquer lugar do planeta, né, eu acho que gerou um certo pânico, uma certa preocupação. E agora? O que eu vou fazer? Assim, é uma coisa nova, uma coisa totalmente inesperada para todos nós. Nós, como seres humanos, como sociedade, eu tenho certeza, ninguém estava preparado para uma pandemia desse porte, uma coisa totalmente nova, desconhecida, sem nenhuma vacina, sem nenhum remédio eficaz, sem nada. Então, é tanto que está gerando esse colapso no mundo inteiro e essa quantidade de mortes, né? Mais de 150 mil mortes no mundo. Gerou aquela preocupação inicial, e aquele momento de pânico, né? Eu aqui em Belo Horizonte, preocupado também com os meus pais, aí em Teoflotone, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, familiares, amigos, preocupado com todos, em geral, uhum. Né? E aquela preocupação, e agora? O que a gente vai fazer? O que será da gente? Como será o amanhã? Como que eu vou fazer para ir trabalhar, igual você falou? Apesar de tomar todos os cuidados, né, todas as medidas de segurança, higienizar as mãos ali a todo instante, usar álcool, né, álcool em gel a todo momento, máscaras que a gente vai falar que hoje já começou o uso obrigatório aqui em Belo Horizonte, mas na empresa, a empresa já tomou todos os cuidados, já recomendou o uso, assim, não recomendou, digamos assim, ela distribui para a gente todo o material, óbvio, que é equipamento ali de proteção individual também para trabalhar, né, mas gerou uma certa preocupação, assim, poxa, como que eu faço? Aí a padaria, vou à padaria, vou ter contato com pessoas, vou ao supermercado, ali você pega um cartão de crédito, pega em dinheiro, tem um contato ali com caixa de supermercado que pega no produto ali, no seu produto ali, para passar no leitor do código de barras, enfim, depois você traz aquilo ali para casa. Gerou toda essa preocupação. Eu, particularmente, eu vou trabalhar de carro, né?
muitas pessoas usam o transporte público, eu acho que é o ideal, eu gosto de usar o transporte público, assim, eu uso muito, inclusive, eu ia trabalhar geralmente usando o transporte público de segunda a sexta, e fim de semana, quando eu estava escalado no plantão, geralmente eu ia com o meu carro. Só que a partir desse momento que começou a se alastrar pelo mundo, chegou ao Brasil, chegou à América Latina, chegou aqui em Belo Horizonte, né, começaram esses casos, a gente demorou a confirmar o primeiro caso, que foi no dia 26 de fevereiro, na segunda-feira de carnaval, um caso lá em São Paulo, aqui em Belo Horizonte foi em março ainda. Mas aí você já começa a mudar os seus hábitos, porque você não sabe até onde aquilo ali o vírus já conseguiu alcançar, né? Então, a partir daí, eu já comecei a abandonar o transporte público e já fui trabalhar diariamente com o meu carro. Óbvio, assim, você vai falar assim, tá 100% seguro? Não. Mas, pelo menos, você evita um contato, um ambiente que tem contato com, sei lá, um ônibus, por exemplo. Se ele faz não sei quantas viagens faz por dia na cidade, igual Belo Horizonte, ônibus e metrô. Mas carrega ali milhares de pessoas por dia. Então, o Calil chegou a suspender 12 linhas de ônibus aí em Belo Horizonte. Né? Sim, porque essa questão da suspensão das linhas. Belo Horizonte, para mim, foi de forma acertada, até porque é melhor, às vezes, você pecar pelo exagero do que pela omissão. Foi a primeira capital, uma das primeiras capitais do Brasil a tomar algumas medidas de restrição. Fechou o comércio, se eu não me engano, foi a primeira cidade a fechar o comércio. Então, assim, nos primeiros dias, eu confesso que eu fiquei até um pouco assustado. Belo Horizonte parecia uma cidade fantasma. Assim, um trajeto que eu fazia para ir trabalhar de 25 minutos de carro, eu estava fazendo em 10, 15. Virou uma cidade completamente fantasma. Você não via ali no coração de Belo Horizonte, ali na Praça 7, no cruzamento da Afonso Pena com o Amazonas, que é o metro quadrado ali mais movimentado de Belo Horizonte, tanto de veículos quanto de pedestres. Cara, você não via ninguém. Era assustador. Era assustador você passar ali 5 horas da tarde e falar assim, poxa, dia útil, 5 horas da tarde, horário de pico, e assim, você pode contar aqui 10 pessoas passando. Então, assim, gerou um pouco de pânico. Mas a cidade, Belo Horizonte, eu acho que isso aí os pesquisadores, os médicos, infectologistas, virologistas e outras autoridades de saúde, eles atribuem a esse isolamento inicial, esse isolamento mais rigoroso, um número de casos relativamente baixo. Não é baixo se a gente for olhar, poxa, uma pessoa que é infectada, uma pessoa que morre, eu acho que já é um número absurdo. Sem dúvida. Você não pode falar assim, morreu uma pessoa, morreram 100. Uma pessoa que morre já assim, assustador acontecer isso. Mas, enfim, em relação às outras capitais, São Paulo, Fortaleza, Manaus, que está com o sistema de saúde colapsado agora, entrou em colapso, Belo Horizonte, pelo tamanho, pelo porte, que ela é 2, 3 vezes maior do que Manaus, inclusive, em questão de população, aí a gente ainda está com a situação bem controlada. E isso dá uma tranquilidade a mais para nós, moradores da cidade. Rafael, as medidas, eu falo por informação, por leitura. Você está aí, pode confirmar algumas questões. Belo Horizonte é o local onde a proliferação de casos ela corre mais devagar. Né? Sim, 4 vezes mais devagar do que São Paulo, né? Por exemplo. Em questão de números por milhão de habitantes, Belo Horizonte é a 9ª cidade com o menor número de infectados por milhão de habitantes. Né? Se você for olhar assim, por quê? Poxa, e o Rio está do lado, Rio de Janeiro, São Paulo também, são estados vizinhos, e assim, Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda conseguiu ter um controle maior sobre isso, por causa eu acredito, óbvio, eu não sou nenhum especialista em saúde, não é minha formação acadêmica, a área da saúde, mas assim, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente está acompanhando as coletivas diárias, dos médicos, das autoridades, as medidas de isolamento estão fazendo efeito sim,
aqui na cidade. E vamos fazer um pouco de poesia, né? As montanhas, mais uma vez, estão nos protegendo. Não é verdade? Tomara, que continue assim. Que continue assim, são montanhas continue eternas. Cercando, montanhas eternas. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a belíssima Serra do Curral, que assim, protege boa parte dos ventos que vem do leste. Então... Falando assim em termos muito claros, né? Entre saúde e economia, me parece que a administração de Belo Horizonte ficou com a saúde. Cara, o Calil ficou com a saúde, assim... Óbvio, não fazendo nenhuma apologia aqui à questão política, ao nome, nada, mas em relação às medidas de restrição de cuidados, assim, com certeza, ficou. Ele, desde o início, o prefeito, a prefeitura, o poder público municipal, ele se posicionou a favor, sim, do isolamento. Por quê? Porque o isolamento, até então, como a gente tem acompanhado, a gente está brigando contra a doença que a ciência está procurando um remédio, procurando a vacina, está procurando uma vacina, uma resposta, está procurando entender o funcionamento do vírus, o DNA do vírus ali. Então, assim, é uma coisa muito nova e completamente, a gente está completamente no escuro diante do vírus. Então, óbvio, acho que a melhor forma agora é seguir as autoridades, o que recomenda a autoridade de saúde, a Organização Mundial de Saúde, os médicos, assim, a gente não pode brigar contra a ciência. Jamais. Rafael, a gente vê pelas reportagens e tudo mais que tem, né, realmente tem um grupo que é contrário às medidas, que estão buscando uma flexibilização, estão procurando fazer com que o comércio reabra novamente de alguma forma. Como é que isso tem sido encarado aí em Belo Horizonte? Vai flexibilizar? Cara, já começou, na verdade, assim, a partir de hoje, de amanhã, uma flexibilização do gradual do comércio, mas com todas as medidas restritivas, né? Óbvio que eu acho que tenho certeza, não acompanhei muito, mas assim, acompanhei pouco, pelo que houve em Teoflotone. Teve, sei lá, 1, 2, 3 carreatas em Teoflotone, né? O pessoal pedindo a reabertura do comércio, porque é legítimo também, a liberdade de expressão que a pessoa tem. A gente vive num país democrático, as pessoas devem se manifestar assim e lutar pelo aquilo que ela acha que é o melhor, né? Enfim, cada um está dentro do seu espaço, dentro do seu direito, mas é o que eu disse, eu acho que a gente só não pode brigar contra a ciência, contra a medicina. Eu acho que isso aí é mais. Olha, Rafael. Ontem... Não, por favor, pode continuar. Ontem teve uma carreata de pessoas ligadas ao meio empresarial pedindo a reabertura total do comércio, né? Algumas setores, assim, o comércio aqui está funcionando parcialmente. As atividades essenciais, né, estão funcionando, mas com as restrições. Por exemplo, você não pode... Hoje já começou o uso obrigatório de máscara nas vias públicas. Dentro de ônibus, nas ruas, as pessoas não podem andar mais sem a máscara. E as pessoas também não podem entrar em estabelecimentos comerciais. O supermercado, qualquer estabelecimento comercial, ele é obrigado a partir de hoje a colocar um cartaz fixado na entrada explicando que é obrigatório o uso de máscara no interior do estabelecimento comercial, e também tem uma restrição de uma pessoa por metro quadrado. Então o supermercado, as padarias, enfim, açougues, eles têm que fazer esse controle de entrada, eles não podem deixar uma superlotação de acordo, né, com essa determinação de uma pessoa a cada 13 metros quadrados ali. Isso aí a partir de hoje, entra em vigor hoje. Rafael, hoje, por uma coincidência, é a segunda coincidência nas nossas lives. Na primeira live do dia 16, nós iniciamos a live 2 horas depois que o ministro foi demitido, né? E aí eu tive que comentar a respeito da demissão do ministro. Foi rapidamente, mas eu comentei. Infelizmente, o Brasil demite alguém por estar fazendo um bom trabalho, né? E hoje, especificamente hoje,
Teoflotone, ele registrou, ele teve confirmado seu primeiro caso do Covid-19, né? Esse caso veio registrado mais de 30 dias após o decreto da calamidade pública nacional, né? Teoflotone estava até num grupo de apenas 6% de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes que não apresentavam nenhum tipo de caso. Agora, o interessante é que ao invés de nós analisarmos esse dado, é um dado triste, mas ao invés de a gente analisarmos esse dado como se as medidas de segurança sanitária, né, foram um exemplo, né, de prevenção, aqui em Teoflotone começou a surgir todo tipo de crítica. Parece que a pessoa ficou doente por causa da quarentena e não ficou doente por causa da doença. Por causa do vírus que está se espalhando de pessoa em pessoa pela forma como a gente conhece. Tem teorias absurdas surgindo aqui em Teoflotone que não ajudam em nada o avanço, a contenção do avanço da doença, né? Eu acho, de verdade, que a gente até cedeu de maneira prematura na flexibilização, mas eu tenho um carinho enorme, uma deferência enorme para quem pensa o contrário. Mas eu acho que é forçado. Eu me lembro que em casa, conversando com a minha esposa, eu disse, olha, se as escolas retornarem às atividades até metade do mês de maio, a minha decisão é de que meus filhos não vão voltar. Porque eu não estou vendo mudança para essa flexibilização. Eu não vi essa mudança, né? Se as coisas naturalmente começarem a melhorar, eu até entendo que a flexibilização deva ocorrer e rapidamente nós terminarmos com esse regime que nós estamos passando. Mas assim, da forma como estão querendo, né, nós não temos nem um vislumbre de um tratamento, de uma medicação para o Covid-19. O que nós temos é prevenção. Absolutamente isso. Comparando com o BH, você tem muito mais informação do que eu. Todo dia tem gente infectada registrada aí na cidade. E o apoio às medidas públicas, o apoio ao prefeito só cresce. É lógico que ele tem oposição, mas até o momento eu não percebi que ele esteja passando por uma situação, por exemplo, como está passando alguns outros prefeitos, algumas outras administrações. Há muita desinformação e eu acho que isso tem acontecido, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação com serenidade, com inteligência e com lógica. Por que eu estou usando esses 3 atributos? Hoje pela manhã, eu tive que registrar aqui, que hoje pela manhã eu escutei 2 coisas absurdas de 2 pessoas que são formadoras de opinião na cidade, né? A primeira disse, né, que ele não acreditava na pandemia. Ele fala que o que nós estamos pegando é uma gripe mais forte e que cientista inventou o Covid-19 para poder ganhar prêmio de medicina, né? E outro politizou totalmente a questão, foi lá no fundo do poço do pensamento, né? E disse que o grupo do prefeito estaria usando a pandemia para ter ganho político. Desde a hora que eu escutei isso até agora à noite, eu não sei que ganho político que o Calil tá tendo aí em Belo Horizonte, ou que o Daniel tá tendo aqui em Teoflotone, né? Ou o prefeito de Varginha, por exemplo, que teve que pedir, renunciou, né? Que ganho político que essas pessoas estão tendo. Esse ano de 2020 é um ano que nunca existiu, é um ano que nunca aconteceu. Em termos de política pública, nós não vamos ter nada, né? Em termos de projeto, para iniciar, para movimentar e para completar, nós não vamos ter nada, sabe? Enquanto isso, o vírus avança, porque o vírus não está importando com esquerda, com direita, com vermelho, com azul, com amarelo, né? É uma coisa sensacional. Não sei se você tem um pouco essa noção, se o Calil enfrenta um tipo de coisa como esse. Assim, entrar nessa questão política é um campo muito complicado, né? É mesmo. Eu acho que as pessoas, seja ela de qual campo político, por sua preferência, esquerda, direita, centro,
ou nenhuma preferência política. Eu acho que politizar, fazer de uma disputa política, né, todas as esferas, federal, estadual, municipal, eu acho que é um erro e a gente acho que vai atrapalhar mais o combate, né, nesse momento do que tudo. É complicado, é uma questão complicada. Assim, em Minas Gerais, hoje, a gente já tem registrado até o boletim que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou pela manhã, 1.283 casos. Aqui em Belo Horizonte são 487, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. Então você tem aí, igual eu te falei, é a nona capital com menor número de casos por milhão de habitantes. Né? A capital que tem menos registros, acho que é Palma, que tem 77 por milhão de habitantes. Mais ou menos isso. E lá nem tem 1 milhão de habitantes. Exatamente. Até para fazer esse comparativo, assim, mas como tem que ter o comparativo nacional, né? E Belo Horizonte chega a ter 178 por milhão de habitantes. Fortaleza são 1.007 casos por milhão de habitantes, que é a capital com maior índice de infectados em percentual de população. Rafael, é muito alto. Me deixa registrar mais algumas pessoas que estão com a gente, porque a audiência está crescendo. Vamos lá. Né? Quero mandar um abraço aqui para o Lucas Medina, que está conosco, o Daniel Bruno, o Wallace Cacique de Faria está aqui conosco, a Naíra Silva, a Janaína Alves. Se eu não me engano, o Lucas aqui, ele até disse de onde que ele é, de Ubá. Nós chegamos Ubá, em Ubá. Ele é marido da minha prima, Janaína. Ah, é? Que bacana, Ubá. Ótimo. Então nós temos aqui o Veslânio Neres. Zona da Mata, que também tem casos registrados, né? Verdade, Zona da Mata. O Nilvan Nogueira está conosco. O Lobo Nômade Andrade, é o perfil do livro. O Názaro Alves está conosco. A Naíra Silva, a Lilian Maria Castro, a Milene, Silene Gonçalves, Nayara Alves. Muito obrigado, gente. Nayara. Valeu mesmo. Nayara, lá no Vale de Jequitinhonha. Qual cidade? Você conhece? Ponta dos Volantes. Ponto dos Volantes. E agora quem está conosco também é a Geilza Moreira, da assessoria da Secretaria Municipal de Saúde. Bacana. Eu quero voltar um pouquinho na sua questão profissional, né? Você é um filho de Teoflotone, você já falou que você se formou em Teoflotone e hoje você está aí, né? Como editor da Globo, como produtor da Globo, né? Que é uma potência em termos de empresa de comunicação, não é verdade? Nós sabemos a cobertura que a Globo tem nacional e internacional, e você também trabalhando com a paixão nacional, que é futebol, que é esporte, esporte como um todo. Eu brinco, eu me lembro muito, você na edição de esporte, você também participa daquelas transmissões que são feitas pelo Globoesporte.com, não é? Aquela do computador, que você fica digitando assim, quase bateu na trave. Não, essa parte é toda pra galera do site, do Globoesporte.com. Entendi. São os repórteres. Não. A gente, todos que trabalham na redação, na TV, são habilitados, se tiver rede social, Twitter, geralmente. Aí você tem a hashtag lá, Twitter, sei lá, para fazer comentários do jogo. Você twitta e sua página ela é ligada ao sistema da emissora, então sobe lá no feed, lá no TR, que a gente fala, que é o tempo real do jogo, da partida. Ô Rafael, atualmente você está como editor de esportes e já foi produtor também. Como é que é a diferença desses dois trabalhos? Como é que a gente identifica esses trabalhos numa reportagem? Como é que eu sei que foi você? Digamos assim, vou falar de TV, porque eu trabalho em TV, é a minha maior experiência, que eu estou desde 2009, digamos 2006. Foi quando eu comecei a fazer estágio na InterTV, eu ainda era estudante ainda. É como se fosse ali uma linha de produção de uma montadora, cara. Cada trabalho ali ele é fundamental para a realização do outro até chegar no produto final, que é aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, que são os telespectadores, né? Que é, digamos assim, é um consumidor final. O produtor
digamos assim, são vários produtores, tem um núcleo de produção, digamos assim, que é a cabeça pensante. São os primeiros que começam a pensar na pauta, pensar o assunto. O que eu vou falar do Atlético hoje? O que eu vou falar do Cruzeiro? O que eu vou falar do América? Então, os produtores, a produção, tem aquela função de trazer as ideias, levantar dados, informações, para na reunião de pauta que a gente faz diariamente, são 2 reuniões, geralmente. É uma reunião pela manhã, antes do jornal, a gente chega ali 7 horas, 7h30, por volta de 8h30 a gente faz uma primeira reunião do dia, que é para afinar o jornal do dia. Aí, o que a gente vai dar hoje? Aliás, a gente começa a pensar o jornal de hoje, começamos a pensá-lo ontem. Assim que acaba o jornal, qualquer telejornal, estou falando em relação à Globo, não sei as outras emissoras, mas provavelmente sim, a gente tem a reunião de pauta. Acabou o jornal, vem um apresentador, vem os produtores, vem os editores, vem repórteres, quem tiver na redação ali, galera de site, enfim. A gente reúne na sala de reuniões para avaliar aquele jornal, a gente avalia, ficou bom, o que poderia ter sido melhor, ficou sensacional, enfim, faz a avaliação e começa a partir dali já a pensar o jornal do dia seguinte, a próxima edição. E aí, o que a gente vai falar amanhã? Aí a gente já começa a levantar as ideias. É óbvio que aquilo ali, a gente começa hoje pensando no jornal de amanhã. Ou seja, você tem 24 horas de intervalo, o que pode mudar muito, e muda, na verdade. Em dias comuns, geralmente os clubes, eles treinam à tarde, por volta de 4 horas, 4h30, mais ou menos. A gente bate cabeça, levanta as ideias, discute. Às vezes a reunião ela é rápida, a reunião de 30 minutos, às vezes a reunião a gente fica lá discutindo por 2 horas, enfim, depende de cada dia e das pautas que estão sendo discutidas ali. Aí, geralmente, os produtores vêm com as ideias. Não é que é, assim, obrigação e a gente senta lá, todo mundo fica esperando o produtor trazer a ideia. Não. Mas, geralmente, o produtor, ele é a pessoa que chega já com várias ideias para a reunião. Aí, ali, a gente começa a formatar aquela ideia. A gente, o produtor fala assim, vamos fazer hoje aqui, vamos pegar um cara que não é de Minas Gerais aqui para não dar polêmica. Vamos pegar o Everton Cebolinha lá do Grêmio. Por que o cara ele corre tanto, ele é o jogador mais veloz do Brasil? A gente começa a querer estudar o cara. Por que ele é o mais veloz? Ele treina mais? Ele tem uma habilidade natural dele de velocidade, ou ele é veloz porque ele treina diariamente velocidade? A gente começa a pensar nas coisas e formata uma pauta para entregar para o repórter que vai para o CT, acompanhar o treino. A gente dá a ideia, hoje a gente quer essa matéria, a matéria hoje é o Everton Cebolinha e a questão da velocidade. Mas chega no treino lá, o repórter pode ter uma visão completamente diferente. Ele liga na redação, editor, quem é que estiver lá, eu não vou fazer essa pauta, eu achei um assunto aqui muito mais interessante do que esse, sei lá, o Maradona tá aqui no CT do Grêmio, enfim, é assim. Aí, então tem todo esse processo é de construção conjunta, né? Conjunta de várias cabeças pensantes, editores, produtores, comentaristas, apresentadores, repórteres, todo mundo. A galera do site, todo mundo acaba pensando junto. O repórter volta para a redação, fecha o texto, geralmente esporte funciona assim, diferentemente do jornalismo, que é mais factual, então as matérias às vezes ficam prontas ali já próximas ao horário de entrada do jornal. E no outro dia a equipe que chega pela manhã já pega o texto pronto, então ele já vai para a ilha editar a matéria. Que tem um processo de editor de texto. O editor de texto atua muito com o repórter enquanto ele está na rua, geralmente os editores que estão à tarde, trabalhando à tarde. Por quê? Porque aí o cara está lá na redação, o repórter está lá no CT e está conversando com o editor o tempo inteiro. Aí eles vão formatando a matéria, questão de números, de artes, assim, que aquele material de arte, de ilustração que a gente usa nas matérias, aquilo ali é tudo tratado muito em conjunto, editor e repórter. E o editor que trabalha pela manhã no fechamento do jornal,
Ele vai trabalhar mais com a questão textual do dia, ele vai fazer as notas, as notícias do dia, os textos que o apresentador vai ler ali no teleprompter, o programa, enfim, adaptar essa matéria que já foi feita ontem à noite, já ficou pronta ontem à noite. Eu falo assim, não, mas isso aqui eu acho que dá para cortar, ficou muito grande a matéria, às vezes um pouco desnecessário, enfim, é um trabalho muito de equipe, né? Sim. Que precisa de cada um, precisa de um produtor, precisa de um cinegrafista, precisa de um repórter, tem que ter um motorista que vai levar a equipe até o centro de treinamento ali, e tem que ter o editor de imagens e o editor de texto, principalmente o editor de imagens, que é o que vai montar a matéria, né? E que vai dar aquele acabamento, vai botar uma trilha sonora, colocar as artes. A gente precisa do departamento de arte que vai comprar a nossa ideia, o que a gente imaginou de arte. A gente pede para o departamento de arte que ele entrega para a gente. Enfim, é tudo um processo de construção em conjunta. Agora, Rafael, você me matou de inveja, aquela inveja branca, né? Porque você cobriu uma Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo. Você cobriu uma Copa do Mundo. Eu acho que é o ápice de qualquer jornalista esportivo é cobrir uma Copa do Mundo em casa ainda, no seu país. Em casa. Você só frequentou o Mineirão ou você chegou aí a outros estádios? Trabalhando no Mineirão. Mas também fui outros estádios. Mas trabalhando mesmo, na função de produtor daquela Copa, foi no Mineirão. Com credencial? Todos os 7 jogos. Credencial. Então, todos os jogos no Mineirão. Não me mata do coração, não. Inclusive o 7-1. E assim, estou incrédulo até hoje como que aquilo aconteceu diante dos nossos olhos, ali pertinho. A poucos metros eu estava ali, enfim. E só foi acontecendo. A narração do Galvão, olha eles de novo, é emblemática, não é? É sensacional. 25 minutos do primeiro tempo, a Alemanha tinha feito 5-0. Eu não acreditei. Eu não acredito. Você tava na beirada do jogo ou na cabine? Não, a gente... Não. A beirada ali é acesso muito restrito, principalmente em Copa do Mundo. Sim. Então tem a área de imprensa que ficava lá no anel superior. Até as cabines, cara, assim... Evento FIFA é um negócio muito curioso. Você perde o domínio. Durante 30 dias antes da Copa e, sei lá, 20 dias depois... Aquela área, aquele perímetro do estádio, ele é como se fosse uma cidade-estádio, fosse um território da FIFA dentro do país. Assim, você não tem, todo mundo perde autoridade. Geralmente as emissoras de rádio e TV que compraram, que pagaram lá no estádio a sua própria cabine, tem a cabine fixa, geralmente eles perdem aquilo ali. Por quê? Você não tem domínio de nada. A FIFA, ela toma conta, ela monta a área de imprensa, todo mundo fica no mesmo setor, ninguém tem privilégio nenhum, entendeu? A Globo só tinha os privilégios, algumas cabines diferentes nos Jogos do Brasil. Entendi. Porque, enfim, isso aí é negociação comercial, que e se tratando de FIFA não é nada barato. Entendi. Ô, Rafael, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? A pandemia, eu quero voltar um pouco para a questão da pandemia e o seu trabalho como jornalista. Eu acho que isso é muito importante a gente continuar discutindo. Mas a pandemia ela é um problema mundial. Os meios de prevenção e de contenção à doença, eles devem ser comuns a todos os países. Mas, assim, a gente não sente que no Brasil as coisas... parece um pouco demorar, sabe, a engrenar, ainda que a vida das pessoas esteja em risco. Eu vou te falar isso porque, sabendo que eu ia conversar com você hoje, eu fui fazer uma pesquisa a respeito do trabalho do jornalista e isso isso é uma publicação de ontem, tá no jornal Folha de São Paulo. Um relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras confirma que o Brasil, olha que loucura, ele é líder mundial em desconfiança com as autoridades sanitárias, médicos, enfermeiros, né? E a outra questão triste deste mesmo estudo é que pelo segundo ano consecutivo, os jornalistas têm no Brasil um dos piores países para exercer seu trabalho, para trabalhar. Numa lista de 180 países, nós somos o 107º pior, colocação 107.
países em guerra são mais fáceis para o trabalho dos jornalistas do que o Brasil. É muito preocupante, né? Em todos os sentidos, não é verdade? São duas características tristes. Assim, a questão do ambiente hostil para jornalistas e também a questão da população ter uma desconfiança nas autoridades sanitárias. Assim, infelizmente, a gente vive aí num advento, uma coisa surreal e que parece assim, incontrolável, que é a produção, o período das fake news. Sim. Né? Assim, a tecnologia, ela veio ela faz parte hoje da nossa vida, ela veio para facilitar, para melhorar a vida do cidadão, a vida de todos nós, mas também ela trouxe vários problemas, e um dos maiores aí, sem dúvidas, é a questão da fake news, cara. Assim, as pessoas, elas preferem acreditar em notícias que recebem ali sem fonte, sem apuração, ali no WhatsApp, Facebook, em outras redes sociais, do que acreditar na ciência, do que acreditar em médicos, acreditar na Organização Mundial de Saúde. Então, assim, isso é gravíssimo e preocupante. Agora, quando você falou que as coisas, às vezes, demoram chegar e pegar no Brasil, o que eu tenho observado, assim, com muita preocupação, está provado isso aí, cientistas de várias universidades, Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil também, na China, onde surgiu o vírus, que a melhor forma de contenção do vírus hoje é o quê? Distanciamento social. Certo? Distanciamento social, higienização, né, das mãos, evitar alguns hábitos, por exemplo, aí, às vezes é involuntário. Um número que eu fiquei um pouco assustado, que eu não sabia, é que cada pessoa, a média, é que por hora ela leva a mão ao rosto e por volta de 23, 25 vezes. Eu devo ter feito isso mais agora. A gente pensa assim, poxa, mecânico. É mecânico, assim, tá ali, ó, tá condicionado ali na sua mente. E às vezes você faz sem perceber, né? Então, é complicado. Mas as autoridades, isso aí está provado, é distanciamento social, isolamento social. Vários países que não acreditaram e não levaram a sério o problema, a gente está vendo o que aconteceu. Itália, Espanha, a França, mais ou menos. A gente já tem bons exemplos da Alemanha, que tem um grande número de infectados, mas tem um baixo número de mortes em relação aos outros países. A taxa de letalidade da Alemanha, ela é menor do que alguns outros países. Mas esses países que não levaram a sério, até os Estados Unidos também, que hoje é o país com o maior número de infectados e o maior número de mortes, né? Chegando a 700 mil, né, Rafael? 700 Exatamente, mil pessoas. de infectados e sei lá quantos mil mortes, assim, um número absurdo, assustador. Eles estão tendo problema. Por quê? Porque, poxa, o distanciamento social para uma doença, um inimigo invisível, você não tem vacina, você não tem um remédio, a gente tem que acompanhar a medicina, cara. Eu te falei, eu não tenho formação acadêmica na saúde, nós somos leigos, mas nós estamos acompanhando a medicina. Eu tenho que acreditar no que a ciência fala, né? Eu não posso acreditar na fake news. Tem até um caso que eu estou lembrando agora, de 1918, da gripe espanhola, que matou mais ou menos 40 milhões de pessoas no mundo. Entre elas, uma curiosidade triste até, matou o nosso presidente da República da época, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele foi eleito para o segundo mandato. Ele havia governado o país entre 1902 e 1906, naquela época da República do Café com Leite, que durou até 1930, né? Sim. Onde os mineiros e paulistas se revezavam no poder, os mineiros, produtores de leite, maiores produtores de leite. E Minas Gerais também, naquele período, era o maior colégio eleitoral do Brasil, naquele período, e São Paulo com os maiores produtores de café. Então, por isso, é o nome República do Café com Leite. O Rodrigues Alves não tinha muita sorte com essa questão de doença, de vacina, porque no primeiro mandato dele, teve a revolta da vacina. Com o Oswaldo Cruz e tudo mais. E no segundo mandato, ele pega a gripe espanhola, ele é eleito presidente da República, morreu, não assumiu o mandato. Ele era representante de São Paulo, da província de São Paulo,
né? E quem assumiu foi o Delfim Moreira, mineiro, que era vice-presidente, que ele foi eleito vice-presidente e assumiu a presidência. Então, assim, a gripe espanhola matou 40, segundo os dados, entre 40 e 50 milhões de pessoas no mundo, entre elas um presidente da República eleito, né? Que foi o nosso presidente. E a gripe espanhola tem uma outra característica, desculpa te interromper, quem gosta de conversar demais é assim mesmo. A gripe espanhola é de 1918, ela é de um ano, na verdade ela é do ano em que a Primeira Guerra Mundial terminou. A Primeira Guerra Mundial teve 8 milhões de mortes. Vem a gripe espanhola com quase 40, 50 milhões. E nós estamos enfrentando a mesma coisa. A mesma coisa. Aí onde que eu quero chegar na fake news daquele período? Lá atrás já existia fake news, cara. Eu não sei se você sabe, assim... por quê? Porque a lenda, suspeita-se, óbvio, assim, ninguém tem como provar isso, mas é uma suspeita, é uma lenda de que a caipirinha tinha nascido naquele período. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que a mistura de cachaça, limão e mel poderia ser eficaz. Exatamente, poderia ser eficaz contra a gripe espanhola, e não era. Nós vamos perguntar isso para um especialista. Exatamente, tem uma lenda, óbvio, é lenda, a gente não tem como comprovar, isso aí é o que a história diz, o pessoal fala, de que a caipirinha nasceu nesse período. Ou seja, uma fake news gerou hoje o que é um dos principais drinks do Brasil. Então, assim, a gente está lutando aí hoje contra um vírus desconhecido e também contra as fake news. Isso é assustador, isso é preocupante. Outra curiosidade que eu tenho observado aqui é o seguinte: países que adotaram lockdown, que é o confinamento geral, Itália e Espanha. Cara, as ruas totalmente desertas, as pessoas em casa. Aqui no Brasil, infelizmente, o isolamento social, as pessoas acho que precisam ter noção do significado de duas palavras: aglomeração e distanciamento. Distanciamento significa manter distância. Aglomeração é um monte de gente, então você não tem que evitar aglomeração. Aqui, infelizmente, o isolamento, o distanciamento social é sinônimo de quê? De festa, de churrasco em casa, churrasco na casa do tio, da avó, do avô, do amigo. Não é isso, cara. As pessoas estão colocando as próprias vidas em risco e colocando as vidas de outras pessoas em risco. Isso é um problema sério, principalmente para quem tem pessoas do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas idosas, e isso é um problema sério. As pessoas precisam entender que distanciamento social, isolamento social, é cada um na sua casa. Infelizmente, a gente está passando por esse período, a gente mora num país que a gente tem essa característica boa, que é a proximidade, a hospitalidade, mas a gente está vivendo um momento atípico. O acolhimento, a proximidade, nós mineiros, é uma característica dos mineiros, assim, você, passou o domingo ali com a casa cheia, almoço em família, com amigos, mas a gente está vivendo um momento delicado, um momento perigoso, que a gente não sabe até onde a gente vai com isso, quando que a gente vai. Só que as pessoas acham assim, tô sem trabalhar, vou fazer um churrasco aqui em casa, vou chamar minha família, vou chamar meus amigos. Não é isso, assim, isso está errado. Está errado, é cada um na sua casa. Infelizmente, o momento é esse. Até a gente conseguir controlar a situação e eliminar o vírus, cara. Eu acho que, assim, eu tenho notado isso, eu fico notando, as pessoas estão fazendo festa. As pessoas estão fazendo... Poxa, então assim, eu não vou trabalhar que eu vou pegar o vírus lá no meu serviço, mas o que adianta? Eu não indo trabalhar, mas eu estou juntando 10 pessoas dentro da minha casa. É verdade. Não adianta nada. Sim, é complicado. Ô, Rafael, nós estamos chegando no fim da nossa live, né? Daqui a pouco vai começar as lives dos sertanejos, daqui a pouco, né? Ontem foi Nando Reis, eu tomei um vinhozinho com minha esposa. A concorrência é grande, concorrência cara. É grande, é difícil. A concorrência é pesada, então a gente agradece demais sua participação. Mas antes, eu queria fazer um bate-bola com você para terminar mesmo. Uma palavrinha, 2 palavrinhas, responde. Antes do bate-bola. Fala. Antes do bate-bola, só para a gente voltar à questão profissional, questão de empresa, que a gente havia até conversado já um pouquinho antes claro. Escapou aqui, as medidas que a empresa adotou. Cara, assim, ainda bem que eu trabalho, tenho muito que agradecer isso. A empresa. Quando você fala empresa, você está falando da TV Globo. TV Globo, com certeza, TV Globo, assim, foi uma empresa muito séria.
muito preocupado, assim, imediatamente após, assim, a confirmação dos primeiros casos aqui no Brasil, quando ainda não tinha essa política de restrição na maioria das cidades, né? A empresa, ela já tomou a providência, primeiro, afastou todos do grupo de risco. Todos estão em casa. Pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, grávidas, todo mundo, assim, né? Então, assim, já foi uma medida muito importante, reduziu bastante o fluxo de pessoas dentro da empresa, área comercial, algumas áreas todas que a pessoa pode trabalhar em home office, as pessoas estão trabalhando em home office, dentro da empresa, assim, cara, é uma operação, a gente fala operação de guerra. Você tem álcool em gel, álcool para desinfetar equipamento, assim, na empresa inteira. Reforçou o pessoal da manutenção de desinfecção das estações de trabalho, dos equipamentos de trabalho. A gente recebe cada um tem um kit de máscaras que a gente recebe para trabalhar, que a gente usar dentro da empresa e fora da empresa. Isso tudo aí a empresa está fornecendo para a gente. Tem um distanciamento social dentro da própria empresa, assim, se eu estou sentado aqui na minha máquina de trabalho, nesse computador, a estação da esquerda e a da direita estão obrigatoriamente, precisam estar vazias, ninguém pode sentar, esses computadores estão desativados, entendeu? Então, assim, para reduzir o contato físico mesmo entre as pessoas, isso, assim, é muito importante e também nos dá uma segurança, né, total para trabalhar. Eu quero te perguntar, alvinegro ou azul celeste? Alvirrubro do América de Teófilo Otoni. O calor... América, Teófilo Otoni sempre. O calor de Teófilo Otoni ou esse clima maluco de Belo Horizonte? Cara, posso ficar com os dois? Né? Eu gosto muito das duas cidades, sou apaixonado por Teófilo Otoni, gosto muito da minha cidade, assim... Vou sempre, assim, infelizmente eu não tenho ido aí nas últimas semanas, porque eu também preciso preservar os meus pais. Eu estou bem de saúde, graças a Deus, meus pais também estão, só que eu não posso, assim, aqui eu estou saindo para trabalhar todos os dias, estou mais exposto, então eu não posso, claro. Eu folguei 4 dias na Semana Santa, que era para eu ter ido a Teófilo Otoni passar com minha família, mas, poxa, eu não posso correr esse risco de levar uma doença para meus pais. Meu pai tem 78 anos, minha mãe tem 63, então, assim, estão bem de saúde, graças a Deus, bem protegidos aí em Teófilo Otoni, mas eu não posso também correr o risco de expô-los, né? Mas, enfim, eu gosto muito de BH, que eu gosto de agito, eu gosto de movimento, eu gosto de trânsito, eu gosto de tudo, mas também curto muito Teófilo Otoni. Eu acho interessante em Belo Horizonte, todas as vezes que eu estou aí, na hora de ir embora começa a chover, mas não é aquela chuvinha, não. É o mundo caindo. É o mundo caindo. Eu morro de medo, né? Por causa de estrada e tal, né? A gente tem esse problema da 381 aí que não resolve. A 381 é perigosa, assim, é complicada. E aqui, própria Belo Horizonte é uma cidade complicada quando chove. Você tem áreas de inundação, né? Principalmente Zona Norte, ali, região de Venda Nova. A gente tem árvores antigaças aqui que não... Poxa, qualquer vento aí tá caindo uma árvore... Todo ano, infelizmente, as chuvas provocam mortes aqui na capital. Né? Ô, Rafael, um esporte que você adora? Aí pode ser 2, futebol e Fórmula 1. Cara, eu também, engraçado. E um esporte que você não vê graça nenhuma? Cara, é que eu não vejo graça e pra mim não é esporte. UFC, MMA, essas coisas. E o canal Combate? Só isso. Ô, Rafa, o jornalismo para você é o quê? É a voz da sociedade, a voz do cidadão, é onde as pessoas encontram nos jornais, nos jornalistas, nos veículos de comunicação, a sua voz contra todas as mazelas da sociedade, né? As pessoas que às vezes estão esquecidas, principalmente nas comunidades mais carentes, nas comunidades pobres, se elas enxergam ali através da imprensa, através do jornalismo, um canal de comunicação ali onde ela possa levar, ter voz, ter expressão e ter seus problemas, suas reclamações expressados ali para todo mundo. Um filme? Vários, mas eu vou ficar com o mais recente que eu assisti.
Então, mas de vários eu vou falar o mais recente que eu assisti, eu acho que você também assistiu, Milagre na Cela 7, cara. Não, pelo amor de Deus. Sim. Para. Espetacular. Espetacular, sensacional. Há tempos eu não me prendia tanto numa história, num filme igual isso. Eu assisti semana passada. Entendi. É bacana mesmo. É uma belíssima história, história de superação. O que é isso? É sensacional. E um livro? Livro? É. Posso falar mais de um? Só se for 2. Queria 3, mas vamos nos 2. 2. Quem manda aqui bora lá, o Morro dos Ventos Uivantes, né? É uma obra-prima da literatura inglesa de 1847, se eu não me engano, da Emily Brontë, que é sensacional. E outro, assim, eu queria citar 2, mas vamos em um recente que eu li, que é do Leandro Carnal, que é espetacular, sensacional, que é o Dilema do Porco-Espinho, assim. É um livro que eu li recentemente, gostei muito, acho que é até indicado para pessoas assim, que moram, pessoas sozinhas, digamos assim, morando sozinhas. Eu acho que para quem mora sozinho é um livro assim, muito interessante, né? E, igual eu te falei, se tratando de clássico da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes, cara, assim, um livro que foi escrito lá em 1847, 1848, lá na Inglaterra, pela Emily Brontë, que é um dos maiores clássicos da literatura até hoje. E uma pessoa? 2 pessoas, meus pais. Que bacana. Merece. 2 pessoas, meus pais. É isso aí. E um momento da sua vida? Cara, eu acho que assim, momentos são vários, né? Apesar de na vida você tem vários altos e baixos, né? Várias conquistas, várias tristezas e tudo. Mas momento, eu acho assim, apesar de conquistas materiais e tudo, acho que a convivência em família, tá com os pais, com os irmãos, eu tenho sobrinhos, tenho 3 sobrinhos, um adolescente, tem quase 15 anos, a Camila, e 2 sobrinhos pequenos, mas assim, a convivência em família, eu acho que é um momento insuperável na vida de qualquer ser humano. Olha, antes da gente terminar, eu tive 2 mensagens aqui. Uma que estão me perguntando a respeito do cartaz aqui atrás, a respeito do quadro. É um poema do Bertolt Brecht chamado Pão do Povo. Bertolt Brecht foi um dramaturgo alemão, e esse texto, O Pão do Povo, é que ele fala que a justiça é o pão do povo. Eu sou advogado, eu acredito nisso, que a justiça seja o pão do povo. Infelizmente, nós estamos nos alimentando de um pão muito amassado, de um pão perdido, né? E que merece nossa reflexão para melhorar. Mas a justiça é o pão do povo. Um outro texto muito bacana a respeito do Bertolt Brecht é o Analfabeto Político. Ele é extremamente atual. Extremamente atual, assim. É impressionante como que ainda é atual e que é um momento assim, todos deveriam saber, ler, e é um momento de reflexão para todos, né? A segunda aqui é que mais de uma pessoa me pediu. Ontem eu fiz uma live surpresa de 15 minutos e chamei meus filhos para fazer essa live comigo. Foi uma festa. Muita gente gostou. E o pessoal tá falando agora que é para eu repetir a live com eles, mas no horário nobre, né? Mas foi muito bacana. Depois eu quero que você dê uma olhadinha nessa live também. Tá no meu canal do YouTube. Hoje eu vi mais ou menos lá da sua página do Facebook. Só que eu tava trabalhando, hoje eu tive um dia corrido, apertado. Mas depois eu vejo com calma. Gente, nós estivemos essa noite com Rafael Farias. Ele é jornalista, é editor de esportes da TV Globo e é nosso conterrâneo aqui de Teófilo Otoni. Eu quero agradecer a presteza do Rafael em estar aqui conosco. Essa live, ela vai estar disponível nesse perfil do Facebook, vai estar disponível nos compartilhamentos que nós vamos fazer e vai estar disponível daqui a pouquinho no meu canal do YouTube chamado Gustavo Saboia de Castro. É só procurar Gustavo Saboia de Castro que vocês vão encontrar essa live novamente. Eu quero agradecer meu escritório, os doutores Delmo Simini e Ivan Cardoso,
por permitir que eu use a infraestrutura do escritório para poder fazer essas lives. E eu quero agradecer a 28ª subseção da OAB, minha querida presidente, Beatriz Neves, por estar sempre apoiando as nossas iniciativas e fazendo força para que elas se concretizem. Eu quero convidar vocês a assistirem as próximas lives. Nós temos muita coisa interessante sendo preparada. Elas vão ocorrer neste mesmo perfil do Facebook. O Facebook é mais popular, é mais fácil de acompanhar as lives, por isso que eu escolho esse canal, viu? Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouviu, que está nos ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Cara, eu agradeço, assim, muito obrigado, Gustavo, assim, pelo convite. Agradeço a 20ª subseção da OAB em Teoflotone, a Beatriz Neves também, na grande pessoa que é. O seu escritório, né, Savoy Simini. Agradeço a todos vocês aí pelo convite. A você, especialmente, né, meu amigo aí de uns 20 anos aí de amizade, que a gente tem uma amizade longa, bacana, legal. E é isso, cara, agradeço e é isso, assim, a gente vive um momento diferente, um momento inesperado. Eu acho que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. A gente vai ter que reavaliar valores éticos, valores morais, né? Nos reaproximar de afetos, já que hoje, assim, com a tecnologia, a gente fica muito distante das pessoas, mensagens por aplicativo, ligações, enfim. A gente tem que aproximar mais das pessoas, e eu acho que, apesar de toda a tristeza, todos os problemas, pela quantidade imensa de número de mortos que essa pandemia está trazendo, né, pelo prejuízo econômico que está causando no mundo, pelo colapso em geral que está causando, mas eu acho que isso aí vai servir de mudança nos rumos da sociedade. Nós precisamos mudar como pessoas, né? A gente precisa reavaliar muitas coisas para seguirmos aí e tentar fazer daqui para frente um mundo melhor para todos nós. Agradeço aí imensamente a todos que acompanharam aí, os amigos, familiares. Um grande abraço e a gente está à disposição. Um bate-papo legal, né? O tempo passa, a gente nem percebe. Verdade. Um abraço, gente. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu aguardo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.